Imagina uma pessoa que não se abala em nenhuma circunstância e por isso se sai bem em todas elas. Gostaria de fazer parte desse time? Eu também. Então vem comigo ver como nós podemos conseguir. Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga e a minha paixão é o autoconhecimento, o autocuidado e a autossuperação. E minha missão é justamente compartilhar conhecimentos e alternativas que nos capacitam a mudar de realidade. Se isso é o que você está desejando, me acompanhe até o final, porque a gente vai ver como podemos viver com muito mais equilíbrio e satisfação. Por favor, já curte esse vídeo, que é para o YouTube mostrá-lo a mais pessoas. Bem, manter o equilíbrio em qualquer circunstância é fundamental para mudarmos de realidade. Eu sei que a gente ainda não está com essa bola toda, mas nós podemos sim, gradativamente, nos tornar muito mais centrados, muito mais firmes, muito mais resistentes. Basta insistir nesse caminho e nos tornaremos realmente inabaláveis. Mas será isso possível a nós pobres mortais? Porque, assim, à primeira vista, a gente acha que ser inabalável é coisa só para quem virou santo, né? Bem, então, se for assim, vamos descobrir o segredo? Porque pensa bem, se alguns conseguem, todos os outros podem conseguir também. Por que não corremos atrás de descobrir? Um caminho para isso é ler a biografia de santos, de heróis, para saber como foi a jornada deles, ler livros, assistir a filmes épicos. Todo buscador, além de um bom estudante, é também um bom perguntador. Então vamos nos perguntar: o que os santos tinham que a gente não tem? O que eles faziam que a gente não faz? O que a gente vê é que as histórias deles são repletas de autossacrifícios, de mortificações, de práticas ascéticas e até de rituais muito complicados. Era com essas práticas e orações que eles buscavam vencer as tentações mundanas. O foco deles era trocar os prazeres do mundo pelo prazer supremo da união com Deus. Então, anote aí, eles tinham um propósito. Eles procuravam essa sintonia com Deus, porque era ali que tinham suas inspirações. Era essa sintonia e essas inspirações que faziam com que se sentissem fortes, encorajados, né, a se dedicarem ao nobre ideal de melhorar as condições da humanidade. Então, anote isso também. Desejavam ser úteis na obra divina. Ações que eles faziam, eles tinham visões e tinham também instruções para realizar obras específicas que foram as obras que os santificaram. Olha que pista maravilhosa. Realmente temos muito a aprender com eles. Basicamente, o que aprendemos com esses seres é que é preciso resistir às tentações do mundo, porque a vida mundana nos distrai, nos enfraquece e nos aprisiona nessas condições de sofrimento que conhecemos tão bem, né? Então, eles conseguiam resistir a essas tentações por meio de suas práticas que eram constantes. Essas práticas os fortaleciam e lhes davam a direção certa. Assim, eles desenvolviam um estilo de vida que era devotado a Deus e ao bem comum. Anote isso também, porque é só uma questão de escolha, mas que pede discernimento. A conclusão é que precisamos mudar o nosso foco, tirar nossa atenção dessas coisas do dia a dia que só nos agitam, nos adoecem, mas quem de nós quer levar uma vida mais austera, mais consciente, mais espiritualizada? Por exemplo, a gente fala em perdão, só que ninguém quer desagarrar das ofensas recebidas. Também não quer entender que ofendeu, que também pisou na bola, não é? O problema é que a gente confunde austeridade com dureza, com rigidez, com uma vida sem nenhum prazer de viver. Isso é fácil para entender. Não queremos ninguém se aproveitando de nós de nenhuma maneira, em nenhuma circunstância. Não é verdade? Mas então somos obrigados a concluir que nenhum ser humano, nenhum, está liberado de praticar os princípios básicos que nos garantem uma vida bem organizada, segura,
alegre e divertida. Temos que seguir preceitos. Por isso, vivemos em desequilíbrio, em guerra, não é? Porque a gente não tem esse caminho. A gente não tem bem estabelecido esses preceitos, né? A gente não tem esses preceitos bem estabelecidos, não é isso? Então, isso quer dizer que ainda não sabemos aplicar os princípios éticos básicos que nos competem em nossa vida. Mas a gente só muda quando quer. Então, quando a gente demora muito para tomar a decisão de aprender a agir com equilíbrio, a reconhecer e curar as nossas dores, os nossos hábitos nocivos, perdoar, viver mais amorosamente, a vida, então, se a gente não aprende isso, ela vai gerar um evento que nos desacomode. Pode ser uma doença, um acidente, uma perda significativa, mas ao contrário do que a gente pensa, não é nem azar e nem é um castigo, é só a consequência de permanecermos nos comportando de um jeito que não é bom ou que não nos serve mais. No meu último vídeo eu falei das transições de vida, muito interessante, procure assisti-lo também. Mas voltando aqui ao nosso tema, como criar essa resistência tão desejada? Logicamente, nós teremos que passar por um treinamento, que é o que os santos faziam com as suas práticas. Por exemplo, uma coisa corriqueira, para dirigir o seu carro, você precisa passar por treinamento. Para tudo, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de práticas diárias, todo dia um pouquinho, até que aquela virtude se instale para sempre. Mas a ninguém é pedido coisas como o autoflagelamento, que é o que eles praticavam muito lá atrás. Isso não só é insano, quanto não cola mais. Nós não nascemos para sofrer, mas para corrigir os enganos que nos fazem sofrer. É bem diferente, não é? E enquanto estamos sofrendo, só tem esse significado. Nós não entendemos como corrigir esses erros que nos trazem esses sofrimentos. Que é o quê? A falta de amor e de respeito entre nós. Lembra dos 7 pecados capitais? Soberba, né? O orgulho, a avareza, a luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Deles nascem tantos outros. O problema é que enxergamos todos eles nas outras pessoas, mas em nós não. Cobramos a cura dos outros, mas a nossa não. O que nos tira a nossa paz, o nosso equilíbrio, é o orgulho que nos impede de relaxar, de ceder, de dialogar. É a nossa inveja que nos impede de valorizar os outros e as suas conquistas. É a nossa avareza, porque a gente tem medo de faltar, ou quer ajuntar. É o ódio, a raiva, o desejo de vingança, as frustrações, e por aí vai. Por isso os santos se mortificavam, se autopuniam, mas não ficavam só na autopunição. Também estudavam as escrituras sagradas, jejuavam, meditavam e procuravam desenvolver as atitudes nobres contrárias aos vícios do ego. Como a gente sempre coloca a culpa nos outros, nunca poderemos viver em paz. O fato é que, sem essa paz interior, não alcançamos o poder de lidar com a vida material de forma lúcida e equilibrada, ou seja, inabalável. O que nós podemos fazer? Sócrates, que viveu antes de Cristo, já tinha dado o caminho do autoconhecimento. Ele defendia que o conhecimento, a virtude e a sabedoria estão interligados, sendo a virtude o resultado da compreensão da verdade e sendo o vício uma forma de ignorância. Resumindo, o caminho para nos tornarmos inabaláveis e construtores de progresso sem fim é o autoconhecimento. É quando nos livramos da ignorância. Se cultivamos virtudes, logicamente, vivemos em paz e harmonia, o que naturalmente nos fortalece e nos traz conquistas variadas. Isso é a sintonia com Deus, e não a sintonia com a luta. Precisamos escolher. Mas não é possível atingir esse estado superior de ser sem antes sacrificarmos os nossos vícios, o que não tem nada a ver com a culpa e com a autopunição, mas com o autoconhecimento e autossuperação, que é quando a gente começa a perceber que não é a melhor criatura do mundo
e reconhece que algum padrão habitual de comportamento está nos trazendo conflitos e perdas. É quando paramos de culpar os demais. E é só nesse momento que a gente começa, por vontade própria, a treinar um novo jeito de pensar, de ser e de agir. Mas isso só é possível quando admitimos nossos enganos e nossas falhas. Então, é nesse momento que começamos a caminhar para o equilíbrio e a firmeza. Só aí que começamos a ter um domínio de verdade sobre nós mesmos, que é quando começamos a ter retornos que realmente valem a pena. Por exemplo, se eu tivesse falado isso e não aquilo, e se eu tivesse tido um pouco mais de compreensão e paciência com aquela pessoa? E se eu tivesse resistido um pouquinho mais naquele trabalho? Ou não, mas e se eu tivesse, não é? Que é quando a gente, então, gera o propósito de se autossuperar, que é o que vai acionar a vontade própria, que é a única força que pode nos levar adiante. Assim nasce a coragem e a força para enfrentarmos qualquer transformação. Me conta nos comentários se você já teve esse encontro consigo mesmo. É bom demais. Logicamente, nós precisamos de estudo, de ensinamentos que nos levem a adquirir novos comportamentos. Por isso, toda aprendizagem requer a aplicação prática do que está estudando, porque saber não é fazer, mas para fazer é preciso saber. Esse processo de estudar e aplicar o conhecimento na vida diária é o que a gente chama de praticar a espiritualidade, é o caminho a ser seguido. É a gente se tornar pessoa melhor. Todo dia um pouquinho. Assim, para adquirir essa habilidade de não nos abalar diante de nada e ainda ter a solução para tudo, é bom que a gente comece a nutrir esse propósito já, junto com a intenção de fazê-lo acontecer. É a única coisa que vai despertar a força da vontade para agir nessa direção. Eu tenho que me entusiasmar. Como bons perguntadores, vamos buscar nossas respostas primeiro onde a sabedoria está, que é no interior de cada um. Ou seja, na sintonia com a nossa contraparte divina, porque ela nos aconselha, ela nos esclarece e fortalece as nossas intenções. Porque a vida, ela não nos pede martírios físicos para nos levar ao crescimento consciencial que a gente deseja. E há uma mudança real de vida. Mas autossacrifícios, sim. Autossacrifícios não são mortificações. Não precisamos absolutamente nos castigar e nem abdicar de nada, mas nos autodominar, sim. Viver a vida com tudo que ela nos oferece, porém sem extrapolar em nada. A falta de medida é uma grande sabotadora do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Então imagina aquele momento em que você segura sua língua para não colocar mais fogo numa fogueira, porque percebe que ela já está ficando perigosa. Aquele momento que você segura sua língua para não roubar a honra de uma terceira pessoa que nem está presente para se defender. Que você segura sua língua para não levar mais sofrimento a quem já está devidamente castigado pela vida. Ou simplesmente para não dar força a energias negativas que contaminam a todos. Por exemplo, falar de doenças, de sofrimentos o tempo todo, ficar se lamentando, é muita ingratidão, não é? Sabe aquele momento que você percebe que está com pensamentos ruins sobre alguém ou alguma circunstância? Ou que você está justamente intencionando fazer algo que só vai lhe trazer as piores consequências? Esse é o momento de escolher, esse é o momento de buscar a razão, o raciocínio, a lógica, né? Na minha época, as moças se formavam para professoras no ensino médio. E eu estudava no Colégio São Domingos e nunca me esqueci dos ensinamentos da irmã Bernardina, que nos passava práticas muito valiosas. Na época, a gente ia e vinha a pé. A gente pegava sol demais e chegava em casa morrendo de sede, muitas vezes estava muito calor. E uma das valiosas lições da irmã foi chegar em casa,
encher o copo com aquela água bem geladinha, mas não tomar. A prática era ficar olhando para aquele copo, para aquela água geladinha, durante 1 minuto. Depois, beber devagar, em pequenos goles, saboreando e agradecendo. Olha, eu não sei as minhas colegas, mas eu praticava a lição. Então, veja, mortificações não são necessárias. Buscar autodomínio, sim. 1 minuto. Gente, o que é 1 minuto num dia inteiro? E se fizer 2 vezes no mesmo dia, 3 vezes? 1 minutinho. Ao longo do tempo, isso te transforma em alguém bastante resistente. Mas é isso. Se você se sentiu atraído, né, por essa possibilidade de se tornar mais resistente, está aí uma prática bem simples para você adotar na sua vida diária. Então, de onde tirar a firmeza que a gente quer? Se a gente não se treinar a resistir, a gente não conhece a força de uma prática simples como essa. E não adianta fazer só uma vez, como eu já disse. Esses e outros sacrifícios são valiosos, porque eles acontecem no altar da própria consciência. E quando nos dermos conta, estaremos mais firmes, mais resistentes, suportando coisas que em outras ocasiões a gente não conseguiria. E melhor se saindo bem nelas, né? Então, eu tive esse ensinamento e eu apliquei por muitas vezes na minha vida e construí esse hábito. Ele me valeu a vida inteira. Vocês não têm noção do que eu consegui na minha vida sendo resistente. Mas o que a gente precisa entender é que a vida pode e deve ser vivida alegre e prazerosamente. Nós precisamos de construir essa vida alegre e prazerosa. Já pensou no mundo alegre e divertido? E a gente está aqui exatamente para conseguir isso. Porém, a nossa história se tornou repleta de dores e sofrimentos por causa das extrapolações e dos abusos decorrentes da falta de autodomínio, o que geralmente decorre da falta de ideais nobres, ou seja, da sintonia com a divindade em nós. Os desejos de poder e a satisfação de desejos pessoais egoístas nos trouxeram ao caos que nós vivemos hoje. Precisamos reconhecer. Então, se a gente não se propõe a colocar uma ordem nessa bagunça, o que será de nós? Me conta. Muitas vezes a gente tem que fazer o que precisa e não o que a gente quer. Já percebeu isso? Anote essa frase. Muitas vezes a gente tem que fazer o que precisa e não o que a gente quer. Tá, mas qual a primeira atitude? Não é colocar um freio nos abusos que cometemos diariamente. Podemos começar por aprender a pensar antes de falar, como já dei exemplos, segurar a língua por 1 minuto, como eu fazia com a água geladinha, né? Resistir à tentação de falar o que não precisa ser falado, o que não deve. E não é bom ser falado. Já pensou quanta briga seria evitada? Quanto dissabor, quanta perda, quanta separação. Mas fazer o quê? Se a gente não desiste de ser a dona da verdade e teme seguir a própria cabeça. Então, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai quebrar a cara. E vai mesmo. Mas não precisava ser assim, de forma alguma. Você reconhece que faltava uma informação, uma reflexão desse tipo? Então, o autodomínio, a firmeza, a resistência é um estado de ser que me interessa muito alcançar plenamente. Eu persigo essa possibilidade. Me tornar inabalável ante qualquer circunstância, mesmo porque é somente nesse estado que nós podemos ter clareza e a força necessária para agir com sabedoria, seja lá o que estiver acontecendo. E eu te convido a seguir o mesmo caminho. Para isso, eu estou aqui lhe trazendo essas reflexões e informações. Se você já consegue trilhar essa jornada sozinho, você está de parabéns. Continue. Se ainda precisa de uma orientação, vamos realizar uns procedimentos juntos. Veja como na descrição. Eu deixo lá informações. Bem, vou ficando por aqui. Espero que tenha acrescentado algo no seu conhecimento hoje.
Me conte nos comentários se esse vídeo foi bom para você. Se foi, por favor, curta, compartilhe e me ajude a ajudar. Obrigada pela sua audiência e até o meu próximo vídeo.